Urgente, torcedores rubro-negro, acabou de sair essa notícia no Globo Esporte, veja agora. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque temos notícias atualizadas todos os dias do Mengão para vocês não ficar de fora. Coletiva completa agora, veja. O Flamengo, Tite é o novo técnico do time. O Richard Souza traz todas as informações pra gente. Tudo bem, boa tarde para todo mundo. O Flamengo concluiu a negociação e o clube tem um novo treinador. Tite será o comandante da equipe rubro-negra e já a partir de agora. A expectativa é que ele comece o trabalho já amanhã pela manhã no centro de treinamento Ninho do Urubu. Havia uma dificuldade na negociação porque o Tite prometeu à família que não trabalharia em 2023, mas foi demovido da ideia, aceitou o projeto já para planejar a temporada de 2024. Aliás, o contrato será assinado ainda hoje até o fim do ano que vem. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, celebrou o acerto com o treinador. Eu acho que a gente tem que retomar a trajetória dos campeonatos que a gente ganhou aí há pouco tempo, e essa retomada e esse norte que a gente quer ter junto com o Tite, eu tenho certeza que isso vai. Quem começa a planejar um novo clube não, um novo departamento de futebol, um novo pensamento de futebol, uma nova comissão técnica é o Flamengo. A gente tem aspas do Marcos Braz, em entrevista ao ge.com, vice de futebol do Flamengo. Olha aí, o Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final, obviamente se referindo ao técnico Tite. Marcos Braz falando do acerto de Tite, que deve ser anunciado hoje como novo técnico do Flamengo, o professor Celso Zelt. Em princípio é o cara certo. É o cara para botar água nessa fervura. O Flamengo precisa de um administrador como era o Jorge Jesus. Precisa ver se ele vai ter tempo, se a torcida vai ter paciência, se os resultados vão colaborar, se os dirigentes vão sair um pouco de foco para deixar o homem trabalhar. Em tese é um ótimo técnico, apesar da resistência da torcida rubro-negra, né? A torcida rubro-negra não gosta muito do estilo de técnicos como o Tite. Mas ele tem um potencial humano ali, de uns jogadores que podem fazer na mão dele o que a própria seleção brasileira fez quando ele assume aquele jogo contra o Equador, que ele já chegando, em 3 partidas tinha o nome cantado pelo estádio inteiro, como nos seus tempos de Corinthians, onde ele foi mais vencedor. Tem essas possibilidades boas. Como muito técnico do Flamengo, na hora que chega, tem possibilidades boas. O Sampaoli não era um técnico de grandes e boas ideias. O Rogério Ceni não era um técnico com condição e competência para dar certo. O Renato não era um xodó rubro-negro desde outros tempos, antes mesmo do Jesus. Renato era um candidato. Como você definiria o técnico Tite e como você definiria o que o torcedor rubro-negro gosta de ver num técnico? Já que você disse que há uma certa rejeição ao estilo do Tite. Como você definiria, em poucas palavras, o que é o Tite como treinador e o que o rubro-negro gosta de um treinador? Em princípio, ele é muito pragmático e o rubro-negro quer festa. Você resumiu bem, professor. Quer mais alegoria. Vamos ver. Pensa igual? Sim. Eu entendo, né? A gente que é um pouco mais antigo vai lembrar do Sebastião Lazzaroni, que nos anos 80 foi técnico do Flamengo, foi técnico do Vasco, foi técnico da Seleção Brasileira. E na época, Lazzaroni, que nosso espectador, está lá firme e forte, morando lá no Leme, no Rio de Janeiro. E ele tinha um vocabulário diferenciado, que na época a imprensa apelidou de lazaronês. O professor está aqui, está rindo, que deve ter feito manchetes e matérias sobre o lazaronês. Lazaronês. Até glossária do lazaronês. Ó, tá vendo? Olha aqui. E foi massacrado porque colocou o Brasil para jogar a Copa com 3 zagueiros. Que aliás, era o líbero. Que até hoje. E aliás, que zagueiros? Mauro Galvão, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Mauro Galvão era o líbero dele. Acabou que perdeu aquele jogo para a Argentina e o mundo caiu. Mas o fato é que o Tite tem o titez, se a gente quiser fazer um paralelo,
ele tem um vocabulário que não é popular, né? Aquela coisa do oportunizar, extrema desequilibrante, né? Externo desequilibrante e tal, que o povão já conhece da seleção brasileira, mas no dia a dia do Flamengo não sei até que ponto essa aura muito tecnicista, muito rebuscada do Tite vai encontrar amparo assim na torcida do Flamengo. É claro que a torcida quer ver. O importante é ganhar jogo, jogar bola, a bola entrar na casinha. É isso. Se ele conseguir fazer esse time ser mais competitivo, ser mais efetivo, qualidade no elenco ele tem, ele vai superar essa barreira. Porém, essa é uma questão inicial de identificação do personagem Tite com as características do clube. Depois, há os gargalos internos do Flamengo, né? Essa distância de diretoria para elenco, problemas de jogadores muito grandes dentro do clube. Ele também é muito grande para se impor. Então, eu acho que é um bom nome, eu acho que, como o professor colocou, talvez o nome mais indicado hoje, mas acho que, além dele, o Flamengo deveria pensar numa estrutura profissional para o seu futebol. O Flamengo é um mistério, porque o Renato, por exemplo, ele chega com essa identificação, ele chega com resultados e desempenho, pelo menos do meio campo para frente, e não se sustenta. Então, cada caso é um caso, né? Eu estou muito curioso sobre essa passagem do Tite. Eu acho que ele tem um ponto a favor. Numa bagunça generalizada ali, em termos da própria diretoria, que devia atuar, eu acho que ele vem com uma condição de repor aquilo que o Flamengo não tem desde o Jesus. Um técnico que abrace que aproveite essas brechas que a diretoria deixa. Agora, eu não sei se... Ocupe os espaços. Vai ocupar esse espaço. O que eu falei em relação ao que o Eugênio disse, ele tem razão, o vocabulário, a forma como o Tite se comunica, etc e tal. E eu falei, amigo, o importante é o time jogar e ganhar. É o que a galera quer. Por quê? Eu me lembro da seleção brasileira. O Tite pegou a seleção que estava muito mal das pernas com Dunga, etc e tal. E começou de forma avassaladora e espetacular nas eliminatórias, não foi? Voou nas eliminatórias. Ninguém falava nada do linguajar, da comunicação, das palavras do Tite. A partir do momento que foi mal na Copa, aí vem tudo. Olha como Abel, ele fala. Amigo, brasileira. O time tá jogando, tá ganhando, ninguém tá nem aí. Desgaste O Brasil é assim. É o Brasil não é só a torcida do Flamengo. Mas a cobrança maior é durante curtos períodos. De convocações que duram ali 10 dias ou de uma competição... Mas a pressão é igual ou maior que qualquer clube. O dia a dia de um clube como o Flamengo é desgastante. Mas assim... E você precisa ter comunicação e empatia com o clube. Tite está acostumado com isso. Ele foi técnico do Corinthians. Ele é bom de dia a dia. Ele não é bom de tiro curto. Do Grêmio, do Palmeiras. E ele passou por momentos difíceis em todos eles, inclusive no Corinthians. Até ele conquistar uma Libertadores e Mundial. E aí no Corinthians ele passou a ser absoluto. Por isso que ele tem casca. Agora, se vai dar certo, a gente não sabe mesmo por tudo isso que a gente está falando. Diga. Eu acho que ele está ambientado. Uma coisa é o contexto de seleção brasileira, outra de clube. Ele passou pelo Corinthians, que é um clube de massa. Sabia se comunicar, criou um vínculo, criou identificação, fez um excelente trabalho. Eu acho que o Tite é disparado o melhor técnico que vai passar, né? Vai ser anunciado, que passou no Flamengo, já estou contando que ele está anunciado, que passou no Flamengo nos últimos anos. Ele é um técnico muito forte, a comissão técnica vai ser a mesma, né, com o Kleber Xavier. Defensivamente o time é muito seguro, mas de 2015 para cá ele é um técnico que evoluiu muito ofensivamente. Eu acho que ele é um cara que tem repertório, que tem conteúdo, que tem capacidade de taticamente moldar uma equipe com identidade, recuperar jogadores importantes de um elenco muito poderoso. E eu acho que ele tem também uma competência boa na gestão. Ele pode chegar com certa resistência por parte da torcida do Flamengo. Eu já estou vendo até uma mudança de chave, a torcida do Flamengo confiante no trabalho dele. Mas eu acho que ele tem a competência de, com o respaldo, ele vai precisar disso, dentro de uma gestão de futebol muito complicada e desastrosa nessa temporada, de fazer com que esse time tenha um ambiente diferente, mais leve e que ele consiga recuperar jogadores. O timing é correto, porque ele chega já numa reta final para você tentar uma recuperação e, no mínimo, confirmar uma vaga para a Libertadores e começar a montar um padrão de jogo.
pensando já na próxima temporada, ele vai ser uma peça importante para a reformulação necessária desse elenco, quem vai, quem fica. Eu acho assim, o Tite, tirando a Copa do Mundo, que de fato eu acho que a comissão técnica não foi bem, o trabalho dele, no geral, foi muito positivo na seleção brasileira, no Corinthians, e eu acho ele um cara muito competente. Esse negócio de reformular, ele não é bom não, hein, Dona? Ele não desapega fácil. Ele não desapegou no Corinthians em 2012 para 13, tanto que o Mano teve que vir, e na própria seleção... Mas aí era outro contexto, né? Ele resiste em desapegar, né? É porque acho que ele já estava no ambiente, né? Agora ele vai chegar em um novo ambiente para ir escolher as peças, né, que vão ficar. Eu acho, assim, o Tite... ninguém falou isso aqui, tá? Mas tem muita gente que o rotula como se ele fosse um técnico retranqueiro. Eu vejo outro treinador. Então estou vendo outro tipo de futebol. Porque para mim ele é um técnico se olhar o Corinthians de imposição, 2015, ofensivo. De retranqueiro, ele não enxergar nada. Quando ele tinha material humano, ele não era retranqueiro. Quando ele tinha material humano, e no Flamengo terá. Eu só acho que aos olhos do rubro-negro, não é ele que é retranqueiro. Os olhos e as exigências rubro-negras são faceiras demais para o Tite. São além do que o Tite apresentou até hoje. Mas claro que quando ele tinha mais material humano, ele mostrou em 2015, ele fez o time jogar de uma maneira que ele não podia fazer o time jogar em 2011. Eu acho o Tite... É óbvio que quando você fala de Flamengo, o que o Jorge Jesus fez em pouco tempo é absurdo. Aquele time gerou um encantamento e é histórico pela forma que jogou. Mas analisando o técnico, eu acho o Tite o técnico mais constante em alto nível do que o Jorge Jesus. Analisando carreira. A carreira do Jorge Jesus é uma carreira de oscilação. Em vários momentos. De problemas de gestão. Né? O Tite é um cara mais sóbrio. Rápida e meteórica e espetacular. Eu não estou desmerecendo. O que ele fez no Flamengo foi espetacular. Mas em termos de carreira... o pico do Jorge Jesus em termos de desempenho é uma coisa que... Em 2019. Uma loucura, né? O torcedor rubro-negro tem uma saudade que todo torcedor teria saudade daquilo, né? A própria seleção brasileira com o Tite, em várias oportunidades, ela encantou. Não era só o resultado. Nas eliminatórias, né? Nas eliminatórias acabou encantando naquela pré-2018, principalmente, em que a seleção funcionava muito bem. Eu acho que ele é um cara que pode ter esse DNA ofensivo também, de imposição, ele tem conteúdo. Assim aconteceu. O Flamengo conseguiu persuadir Tite e sua estratégia salarial foi revelada. Após uma longa espera, finalmente uma resposta chegou, fornecendo a tática necessária para atrair Tite para o Mengão, que era exatamente o que o time precisava. No domingo, o Flamengo chegou a um acordo com Tite, confirmado como novo treinador do clube, conforme relatado pelo G. A oficialização deste acordo está agendada para ocorrer na segunda-feira. As negociações envolveram uma extensa reunião entre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, e Gilmar Veloz, representante do técnico, que conseguiram superar os últimos desafios financeiros. Embora o contrato ainda não tenha sido assinado e tenha validade até dezembro de 2024, isso depende apenas de questões burocráticas que não devem afetar o acordo alcançado. Além das questões financeiras, a reunião também estabeleceu a duração do contrato. O salário do treinador, juntamente com sua equipe, será em torno de 2,5 milhões de reais por mês. Inicialmente, Tite desejava um período mais longo do que 1 ano e 2 meses, mas foi convencido de que o presidente Rodolfo Landim, com mandato a expirar em dezembro de 2024, não poderia oferecer uma extensão maior. Apesar dessa diferença de perspectiva, o entendimento foi alcançado, destacando o desejo mútuo de ambas as partes em trabalharem juntas. Antes da confirmação de Tite, o Flamengo estava sob o comando interino de Mário Jorge desde a demissão de Jorge Sampaoli. Durante esse período, a equipe conquistou uma vitória sobre o Bahia e empatou com o Corinthians. Ficou claro que Tite estava realmente interessado no acordo quando aceitou a duração do contrato proposta pelo clube, demonstrando seu entusiasmo em enfrentar o desafio no Flamengo.